Meu nome é Maria José Borelli Mamprim, mais conhecida como Zezé, e eu trabalhei na Caritas no período de 1998 até 2020, então 22 anos. Quando eu entrei na Caritas, eu entrei como assistente social para a gente ajudar na organização de papéis de acordo com a política de assistência. Então, era a época que estava sendo implantada, né, a nova política da assistência, e então a Caritas já tinha 2 abrigos, né, e já estava fazendo convênios com a prefeitura, e então tinha que ter pessoas técnicas para ajudar nesse processo, né? Na parte bem de burocrática, que a gente pode chamar assim, que é a parte de estatuto, de atas, os convênios com a prefeitura, os planos de ação. Então, para fazer essa parceria com a prefeitura. Então, eu entrei na Caritas com esse objetivo, né? Trabalhei como assistente social. Na época tinha o abrigo, a Casa São Francisco, que era só casa de passagem, que era 1995 que ela tinha sido inaugurada, que as pessoas, a gente atendia 100 pessoas por dia. As pessoas passavam, tomavam um lanche, podia tomar um banho, tinha um espaço para guardar os materiais deles, as roupas e tal. E com isso foi crescendo a questão dos abrigos, né? E com o passar do tempo, a gente foi tendo assistentes sociais nos próprios projetos, né? E a irmã Helene, que na época era a coordenadora geral, era presidente e também coordenava a Caritas, começou também a ser chamada para outros serviços pastorais da arquidiocese, né? Então, agora não me lembro exatamente, mas acho que depois de uns 5, 6 anos que eu estava lá, então eu passei a ser a coordenadora geral da Caritas. E aí é constituir cada abrigo, aí já de acordo com a política de assistência, o Sistema Único da Assistência Social, né? O convênio com a prefeitura, cada abrigo que a gente foi criando foi tendo uma própria equipe técnica para trabalhar. E eu ficava nessa coordenação geral. Então foi um trabalho assim muito gratificante, porque eu fico emocionada. Porque eu acho assim que eu cresci muito com a Caritas, né? A gente cresceu junto. Quando eu entrei tinha a casa, era a casa de passagem, e a Casa Santa Clara, que era de passagem, e isso depois foi se transformando. Então hoje a gente tem 4 abrigos, o primeiro abrigo feminino da região, né? E com o desenvolvimento do trabalho, esse trabalho técnico que a gente fazia, quando a prefeitura tinha alguma demanda nova, a gente sempre foi fazendo reuniões, conversado, se a Caritas tinha interesse de assumir, né? Então foi um trabalho assim muito, muito gratificante para mim e para a Caritas. Na Caritas também eu tive muito contato com outras Caritas de outros estados, porque a Caritas tem no Brasil todo, né? Então, inclusive, participei de alguns projetos. Teve um projeto de pesquisa que a gente fez sobre voluntariado, que a Caritas brasileira fez. E eu participei desse projeto. Então, a gente ia para Brasília, nas reuniões, ia desenvolvendo, voltava e desenvolvia a pesquisa aqui. Então, assim, também foi muito gratificante. Durante esse tempo, também fiz parte do Conselho Regional de Caritas do Estado de São Paulo, né? Então, assim, aprendi muito, desenvolvi meu trabalho, assim, que foi crescendo muito, né, junto com a Caritas, gostava demais. E o que eu acho, assim, que é muito interessante na Caritas, que ela, né, não é, que a gente fala assim, é um organismo da Igreja Católica, é que ela tem uma missão, tem seus princípios que todas as Caritas seguem. Mas ela desenvolve o trabalho social de acordo com a realidade aonde ela está inserida. Por isso que Campinas, que é uma realidade urbana, ela tem um trabalho com os moradores em situação de rua, né? Homens e mulheres. Então isso a gente tem, por exemplo, no Rio Grande do Sul, é um trabalho de agricultura familiar. No Nordeste era uma época que a gente trabalhou muito a questão das cisternas, né? A época que tinha muita seca, então
além de toda a arrecadação, uma vez aqui em Campinas a gente fez uma arrecadação enorme de alimentos para lá na época da seca, ainda tinha as construções das cisternas, né? Que é isso que é permanente, né? E esse processo da Caritas também foi mudando de acordo com as políticas públicas, né? Porque a palavra Caritas quer dizer caridade, né? Então eu lembro que bem no começo, assim, os encontros que a gente tinha, era assim, as etapas que tinha. Então, primeiro você dava o peixe, depois você ensinava a pescar, né? Era esse o conceito que a gente tinha. E depois você ensinava a cuidar do rio, porque também, se não tiver o rio limpo, você não vai ter peixe, né? Então, essa parte que a gente chamava de caridade transformadora, caridade libertadora, porque você não fica só ali naquela coisa da emergência. Tem a emergência, quem está com fome tem que comer, tem um momento, mas depois tem que ter outras saídas, né? Então, eu acho que esse trabalho é maravilhoso, eu gostei muito de trabalhar na Caritas, né? E é muito gratificante você ver os resultados, né? Por exemplo, nos abrigos aqui em Campinas, que a gente também desenvolveu o método de Paulo Freire, você vê resultado. O resultado é em torno de 73%, 75%, né? De resultado positivo com as pessoas, né? Cada abrigo fica 20, 25 pessoas e com o decorrer do tempo você vai vendo os resultados. Então isso é muito, muito gratificante.